Hoje vamos falar sobre educação. Educar tem sido um grande desafio diante desse período de distanciamento social. Quem vai falar com a gente sobre isso é Dom João Justino de Medeiros Silva, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. Dom Justino, boa tarde. Qual a orientação da igreja, uma vez preocupada com essa realidade? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço a oportunidade de participar com vocês deste programa e de poder chegar a tantos irmãos e irmãs que estão sintonizados com a TV Aparecida. Então, pois não, pode falar. Estamos vivendo um tempo muito exigente. A pandemia atinge todos os setores da vida em sociedade e a educação é um setor bastante atingido, pois que as escolas, as universidades, toda instituição educacional supõe a presença e então a formação de grupos, sala de aula, pátio, crianças correndo, brincando, jovens se encontrando, e não podemos fazer isso neste tempo do isolamento social. Assim, as instituições têm procurado manter suas atividades através de outros recursos, principalmente através dos recursos da mídia, mas evitando, assim, momentos presenciais. E essa é uma novidade, porque ela chegou para todos de uma só vez. É uma realidade nova, né, Dom Justino, que a gente tem que ir se adaptando. E a gente também tem acompanhado a proposta, né, do Pacto Educativo Global, proposta pelo Papa Francisco, que propõe também uma educação inclusiva, uma educação na totalidade, também integral e também falando da ecologia, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse pacto educativo proposto pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, já como arcebispo de Buenos Aires, depois do início do seu ministério como Papa em nossa igreja, apontava o que ele chamava de quebra do pacto educativo, compreendendo que a educação sempre contou com o apoio da família, da escola e da sociedade. 3 instâncias para trabalhar junto à educação como um momento fundamental de passar às novas gerações toda a sabedoria acumulada da história dos povos e também a descoberta de novos horizontes. Ora, o Papa denunciava, portanto usava uma linguagem pela via da identificação e da profecia, do negativo que foi esta separação entre família, escola e sociedade. Então, o mais fácil dizer, para que as pessoas entendam, tantas vezes a família pensa, isso é da escola, e a escola pensa, isso é da família. Mas qual o momento do encontro, do diálogo, qual o momento de perceber que estamos todos comprometidos e devemos estar comprometidos com a educação? Para haver a educação é preciso haver esta aliança, este pacto. Então o Papa Francisco, unindo educadores do mundo inteiro, propôs um processo que teria um momento muito forte em Roma, nos dias primeiros agora, no mês de maio, para celebrar este pacto educativo, celebrá-lo novamente. Não seria um ponto de chegada, mas um ponto de partida, para ajudar a chegar a todos os cantos deste mundo a consciência de que precisamos, em termos de educação, estarmos todos unidos, todos juntos. O Papa parte de um provérbio africano que diz assim: para educar uma criança é preciso uma aldeia. Ora, na aldeia estão as famílias, estão as crianças, está o processo de educação, está a aldeia como um todo, que representaria a sociedade. Eis o nosso grande desafio. O desafio de sentir que nós não podemos pensar a educação como algo isolado da vida das famílias e da sociedade. Algo muito interessante tem acontecido nesse período de pandemia, porque as famílias têm que agora, de um modo mais intenso e denso, se preocupar com o processo de educação dos seus filhos, que não é apenas o aspecto escolar, mas
a convivência, o acompanhamento, a presença diária dessas crianças, desses jovens em casa. Dom Justino, além dessa questão da relação em casa, da criação, a educação da criação e também das disciplinas escolares, muitos pais estão sendo desafiados diante disso. E também tem aquela questão evangelizadora, catequese, as crianças estão em casa, também é tempo disso. Como que a igreja pode orientar os pais para não se perder nesse sentido do ensino religioso também em casa? Esta é uma excelente oportunidade para que pais, adultos de uma família, se recordem de que a fé, ela vem pelos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, isto é, da escuta da experiência da fé. Este é um momento muito importante para que educadores de uma família, digo, os adultos, os pais, os responsáveis, possam narrar a própria fé para os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens. Partilhar a experiência da fé é o momento mais rico de educação da fé. O ensino religioso poderia acontecer dentro de casa, estamos aqui falando de uma programação especial, mas a partir do testemunho de como é viver um tempo que, inclusive, é muito exigente. O isolamento social acaba trazendo a necessidade de nos unirmos mais, que parece até ser paradoxal. Estamos em isolamento, mas precisamos nos unir mais. Numa família, esta é a oportunidade de aproveitar a ritualidade do dia a dia. Algum momento de oração, antes das refeições, do início do dia, ao final do dia para agradecer a Deus, fazer uma revisão de vida, escutar o evangelho do dia, que pode ser lido pelos pais, fazer alguma oração, deixar que as próprias crianças, os jovens, os adolescentes também manifestem como estão diante do mistério de Deus neste momento. E é no diálogo, na conversa familiar, que esse momento de educação da fé pode ganhar, nesse tempo de isolamento social, uma qualificação. O ritmo apressado dos nossos dias faz com que, às vezes, atribuamos o momento da educação da fé à catequese, à igreja, outros pensam no ensino religioso na escola. Portanto, a ideia do pacto educativo, que há pouco falávamos, podemos dizer que também ele abrange a educação da fé, isto é, a comunidade eclesial, a família, a igreja como um todo, é responsável pela educação da fé. Pais, familiares, adultos, este é um momento bonito de se dar um belo testemunho narrando a experiência da fé, o encontro com Jesus Cristo, o que marca, o que sustenta a nossa caminhada. Dom Justino, a gente está vivendo um momento de educação à distância forçado, porque o ensino à distância, na verdade, ele é programado para acontecer à distância. E agora as escolas estão tendo que se adaptar da maneira como pode e com diversas realidades sociais e muitas vezes essa distância, essa educação à distância, ela não consegue ser eficaz, justamente pela precariedade de diversas escolas do país. Como que a gente pode analisar uma situação dessa a partir da ótica cristã? Sim. Nós estamos vivendo um momento da pandemia que ele acaba evidenciando ainda mais as desigualdades sociais. Parecem estar na marca da história do nosso país. Então, o que encontramos é uma situação em que escolas da rede privada já estavam preparadas para um tipo de ensino à distância, agora intensificam essas atividades. Mas as escolas da rede oficial, que tem um número enorme de alunos, que estão presentes nas situações mais diferentes desse nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, a maioria dessas escolas não está preparada para a educação à distância. Falta, sem dúvida, os instrumentos necessários, a preparação dos professores. Está sendo pedido, vamos dizer assim, às secretarias municipais e estaduais
talvez aquilo que não tenham condição de oferecer no momento. É um momento bastante exigente, um momento que pode significar também uma espécie de valorização, ou vamos dizer, de acentuar a desigualdade social e até uma discriminação, pois que a escola, funcionando à distância, ela atenderia aqueles que têm condições para tal. Não significa apenas que a escola tem que estar preparada, mas a família também, a casa. Quais são as casas dos nossos alunos que moram nas periferias, que estão munidas de um bom computador, ou que seja até mesmo um smartphone capaz de receber, através das mídias, as orientações para o estudo? É um tempo em que precisamos ter uma visão crítica também da realidade social que vivemos. Certamente, a ideia da educação à distância, que tem crescido tanto e que tem os seus limites, pois a convivência ela tem um impacto na educação muito mais forte do que o conteúdo. Não se trata apenas da escola, mesmo a universidade, de ensinar apenas conteúdo. É preciso que na convivência, no encontro, as pessoas tenham a oportunidade de tocar outras instâncias de sua vida e também ser educadas e também crescer. O tempo da pandemia acaba favorecendo ou abrindo a perspectiva do uso da mídia, toda essa dimensão hoje que significa mundo da internet, da telefonia. No entanto, é preciso ficar atento. Lembremos a palavra do Papa: ninguém deve ficar para trás. Nesse sentido, um caminho nessa direção precisa ser muito atento a não deixar que os mais pobres, os que têm menos acesso a esses meios, fiquem para trás. Dom Justino, muito obrigada por essa entrevista, compartilhar um pouco dessa experiência e fazer essa reflexão sobre a importância da educação e essa orientação da igreja. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Vamos todos trabalhar em prol do Pacto Educativo, nesse apelo bonito que o Papa Francisco faz ao mundo inteiro. Uma boa tarde para vocês. Isso mesmo, muito obrigada.